Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Como é bom estar na casa de Deus, né, irmãos? Como aqui dentro está gostoso, não é verdade? Vamos ficar em pé para nós meditarmos na palavra do Senhor? Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Como é bom falar o nome de Jesus, né? Enche as nossas almas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos falar juntos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor irá fazer. Pedimos ao Senhor que tenha liberdade em nosso meio. Que não seja nós, mas sim o Senhor quem venha falar aos nossos corações, trazendo avivamento, trazendo cura, libertação, salvação, esperança, força, fervor, alívio e consolo aos cansados. Nós pedimos ao Senhor que tenhas liberdade em nosso meio, encontre os nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra tem queimado em meu coração há alguns dias. E hoje o Senhor me fez lembrar dela quando o pastor disse que eu estaria ministrando a palavra de Deus nesta noite. E eu gosto muito desta palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra na alma e na divisão, né, do espírito. E nós, quando recebemos a palavra de Deus em nossos corações, nós somos fortalecidos, nós somos edificados. E eu creio que ao meditar na palavra de Deus nesta noite, nós sairemos daqui e você na sua casa também será fortalecido pelo poder de Deus. A palavra que nós lemos traz duas frases muito importantes. A primeira frase diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Quando nós olhamos na história da igreja primitiva, nós vemos que a igreja primitiva conseguiu sacudir aquela sociedade na época em que a igreja começou. Mas por que eles conseguiram sacudir aquela sociedade? Porque eles entenderam a grandeza do poder de Deus através do Evangelho. E eles pregavam o Evangelho com tanta força, com tanta garra, com tanto fervor, com tanta ousadia, mesmo estando rodeados de perseguições, de afrontas, de açoites, de medo. Eles, quanto mais eram perseguidos, mais eles queriam falar do amor de Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus em Atos 17, verso 6, diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Nós vemos que quando
Paulo e Silas, eles chegam em Tessalônica, a notícia se espalha de que os homens que estavam perturbando o mundo chegaram até lá. Então, por que esses homens estavam incomodando? Por que esses homens fizeram a diferença quando eles chegaram lá? Porque eles estavam colocando em prática o poder que há no Evangelho. Então, ele estava dando lugar para a manifestação do Espírito Santo. Eles estavam deixando o Espírito Santo conduzi-los. Eles estavam deixando o Espírito Santo guiá-los. E eles estavam proclamando a morte e ressurreição de Jesus, que tem um poder extraordinário na vida do homem. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai olhando que o Senhor já nos alertou que nós passaríamos por dificuldades, que nós passaríamos por momentos de tribulações. Jesus nos diz em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus disse para nós não ficarmos desanimados, para nós não entristecermos e sim vencermos as aflições, essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando para vencermos essas tribulações, movidos pelo poder que há no Evangelho, que sacode o nosso coração, que sacode a nossa alma. Então, com esse poder nós iremos também sacudir essa sociedade, porque não é um momento de nós pararmos, não é um momento de nós ficarmos tristonhos, não é o momento de nós ficarmos cabisbaixos, não é o momento de nós estagnarmos, é o momento do mundo olhar para nós como igreja do Senhor e ver que tem algo diferente que nos move, e não é vírus que vai nos parar, não são as enfermidades que irão nos parar, não são os desempregos que irão nos parar, porque maior é o poder que há na ressurreição de Jesus, que move o nosso ser, que move o nosso coração. A nossa esperança está em Jesus. Por isso não pare, por isso não estacione, por isso não se desespere, por isso não desanime. Nós sabemos em quem estamos firmados, e o nosso firmamento se chama Jesus Cristo, rocha inabalável. Se nós ficarmos estagnados, nós ficaremos como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja fria. Se nós pararmos, nós ficaremos como ela. E o Senhor a repreendeu. O Senhor não achou prazer na igreja de Laodiceia, não achou alegria, não achou adoração. Mas se nós colocarmos em prática o que Jesus nos disse, para nós termos bom ânimo, nós iremos marcar essa sociedade pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Então, se nós queremos ser uma igreja relevante nessa sociedade, nós precisamos nos posicionar como uma igreja fervorosa, como uma igreja que é movida pelo poder do Evangelho. Nós não podemos estagnar, porque os nossos irmãos do passado, eles sofreram afrontas, açoites, eles foram jogados para os leões, eles passaram por problemas bem difíceis. Não estou dizendo que o que eles passaram é pior do que o que nós passamos. Eu quero dizer para você que enquanto nós formos igreja, nós seremos perseguidos, nós seremos afrontados, nós estaremos em guerra, nós passaremos por tribulações, mas nós não iremos parar, nós vamos marchar olhando para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas o que vai nos dar esperança? O que vai nos dar força? O que vai nos dar fervor? Como nós vamos conseguir ser movidos pelo poder do Evangelho se nós estamos tão frágeis, se nós estamos tão tristes? Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos traz. A cruz. O que Jesus fez por nós. Tudo o que Jesus fez por nós é um motivo para nós não pararmos. É um motivo para nós continuarmos avante.
É um motivo para nós andarmos de cabeça erguida. É um motivo para nós continuarmos confiando que o nosso socorro virá e não tardará. Quando a gente olha para a palavra de Deus em Isaías 53, é uma das passagens bíblicas que eu gosto muito, eu acho muito linda Isaías 53. Porque o Senhor revelou para Isaías exatamente o que o nosso Senhor passaria, o que Jesus passaria. E quando a gente olha para essa passagem, nós vemos que vale a pena a gente continuar servindo ao Senhor. Vale a pena a gente continuar se esforçando para estarmos congregando, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que a mensagem da cruz é a mais linda expressão de amor que existe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A maior expressão de amor que alguém poderia dar, Deus Pai enviou o seu único e amado Filho por amor de nós. E Jesus, o que Ele fez? Filipenses 2, 7, 8 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Obediente até a morte, morte de cruz. Jesus foi perseguido, Jesus foi preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz, simplesmente porque Deus nos amou de uma forma tão linda, tão forte, tão incondicional, que Ele traçou antes mesmo da fundação do mundo que Jesus viria para nos resgatar, para nos socorrer, para nos livrar. E quando a gente vai olhando a palavra de Deus, a gente vai vendo que não foram os sacerdotes, o Sinédrio, Pilatos, Judas, os judeus, Pedro. Não foram eles que levaram Jesus para a cruz. Jesus tinha uma missão de nos salvar. Jesus tinha um propósito de nos resgatar. E voluntariamente Ele fez isso. Foram os nossos pecados que levaram Jesus para aquela cruz. Foram as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões, a nossa natureza pecaminosa que levou Jesus para aquela cruz. Em Isaías 53, no verso 5, diz assim: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi por causa do foi por causa do seu pecado que Jesus foi para aquela cruz. Quando a gente continua olhando no verso 8, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Quando a gente olha no verso 12, levou sobre si o pecado de muitos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Era o plano de Deus pela humanidade enviar Jesus para ser crucificado no meu e no seu lugar. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você. Mas Deus nos amou tanto que enviou Jesus para levar sobre si os nossos pecados. No verso 10 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. No verso 4, na parte B, diz assim: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que amor é esse? Você consegue encontrar palavras para descrever um amor de um pai que envia o seu próprio filho para salvar outra pessoa, para salvar a humanidade? Por mais que a gente tente encontrar as palavras, nós não vamos conseguir descrever esse amor. Um amor tão forte, tão impetuoso, tão poderoso que nos alcançou.
Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor por tão grande amor. Você pode agradecer ao Senhor por tão grande amor. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu Deus, por tão grande amor. Sendo Deus, Jesus poderia ter rejeitado a cruz, mas não. Ele decidiu passar pelo sofrimento, passar pela dor, para cumprir a tua missão. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No verso 11 diz: o seu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías já estava dizendo tudo que Jesus iria passar, e se cumpriu. Jesus suportou o sofrimento. Ao vê-lo, os homens escondem o rosto. Verso 3 de Isaías 53. E dele não fizemos caso. Verso 3 também. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus foi rejeitado por amor a mim, por amor a você. O mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época. Ele foi rejeitado pela multidão que o aplaudiu quando ele fez os milagres. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas, pelos judeus. Ele foi rejeitado pelos apóstolos. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados, ele diz nesse momento: Deus meu, por que me desamparaste? E todas as vezes que eu escolho me apegar ao pecado, todas as vezes que eu me rendo a uma vida vazia, longe da presença de Deus, eu estou crucificando Jesus novamente. Eu estou rejeitando a Jesus como estas pessoas fizeram. Então nós precisamos entender: o sacrifício de Jesus foi o suficiente para eu e você sermos salvos, sermos libertos, sermos transformados. Por isso não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa o tamanho do seu pecado, decida-se hoje por Jesus para que Ele te liberte, para que você tenha uma nova vida e não rejeite o amor de Jesus por você. Lembre-se que todas as vezes que você decide orar, é porque você está valorizando o sacrifício de Jesus por você. Todas as vezes que você deseja e você pode vir ao templo e você vem cultuar, é porque você está com saudade de congregar, de glorificar, de adorar o Senhor, e você também está valorizando o sacrifício de Jesus na cruz. Todas as vezes que você pega a sua Bíblia para meditar, você está valorizando o sacrifício de Jesus na cruz. Todas as vezes que você diz: Pai, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, você está valorizando o sacrifício de Jesus na cruz por amor da sua vida. Jesus, além de rejeitado, ele foi humilhado. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele foi humilhado. O sinédrio humilhou, cuspiu no seu rosto. Os soldados humilharam, rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, dando pancadas na sua cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar aquela cruz que não era para ele, pelas ruas de Jerusalém, no meio das pessoas. Jesus foi humilhado porque ele estava do lado de dois ladrões, como se ele fosse um criminoso. Jesus foi humilhado até mesmo naquela multidão que estava vendo-o ser crucificado ao pé da cruz. Jesus foi humilhado quando ele clamou que ele estava com sede e lhe deram vinagre. E como eu tenho valorizado o que Jesus fez por mim. Que relevância tem tido o sacrifício de Jesus na cruz? Porque eu falo que eu sou cristã, mas será que eu tenho imitado Cristo? Será que eu tenho valorizado o que Jesus fez por mim?
Muitas pessoas não mais glorificam quando fala Jesus morreu e ressuscitou. Ótimo, glória a Deus, estou salvo. Isso não acende mais o coração, isso não mais queima, isso não mais traz fervor na tua alma. Porque o sacrifício de Jesus, o sangue que Ele verteu tem poder. A ressurreição de Jesus traz vida eterna. Tudo que Ele fez por amor a mim e a você, foi por amor. Quando Isaías descreve o processo da crucificação de Jesus, em Isaías 53, ele diz que não mais havia parecer nem formosura na face de Jesus. Jesus foi desfigurado por causa do processo que ele estava passando. O seu semblante foi desfigurado. Ele foi pecado. Ele se fez maldito por nós. Jesus estava cheio de calombos, de chagas, de marcas, de dores sobre o seu corpo. Toda a nossa maldade estava sobre os teus ombros, sobre o seu corpo. Ele foi torturado, tão justo, sem pecado, mas ele teve todo o seu corpo marcado por chicotes, açoites. Ele ficou aflito, ferido, oprimido. E foi por causa de mim, e foi por causa de você. Ele foi escarnecido, ele foi machucado. O seu corpo febril, trêmulo, ele tombava, alguém o levantava e o dava pancadas. Empurrado. Quanto sofrimento Jesus levou. As suas mãos foram rasgadas, os seus pés pregados no lenho. Foram 6 horas de muita angústia, de muita dor, de vergonha, de horror, tudo por causa do meu e do seu pecado. Foi suspenso naquela cruz com sede. Quando em o frio baia shwene fly bacostuine banahas. Até mesmo os cravos de ferro que colocaram nele, entre os seus ossos. A coroa de espinho na sua cabeça. Aquele sangue vertendo na sua face. Os cravos que foram colocados em Jesus. Separavam os ossos sem quebrá-los. Os açoites laceraram todo o corpo de Jesus. A sua carne foi rasgada. E um dos soldados ainda, em João 19:34, diz: um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E como Jesus reagiu a tudo isso? Ele não largou a missão. Isaías descreve que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele sofreu em nosso lugar. Todo o sofrimento que ele passou foi por causa de mim e por causa de você. No verso 9 diz: nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas ele estava lá sofrendo por causa do pecado do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi
cortado da terra dos viventes por causa das nossas transgressões. E aí vem o poder do Evangelho, porque Ele venceu a morte. Ele passou por todo esse sofrimento, mas Ele venceu a morte. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Jesus venceu a morte. Ele tirou o aguilhão da morte. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Ele ressurgiu. Ele está vivo. Jesus está vivo. E se eu e você estamos aqui é porque Ele vive. Jesus cumpriu a sentença de morte por nós. Nós fomos redimidos. Ele nos comprou com preço de sangue. Ele nos tirou do poder da escravidão do pecado. Ele nos tirou do lamaçal de pecado e das garras de Satanás. O diabo não mais tem domínio sobre as nossas vidas, porque nós fomos comprados com alto preço e preço de sangue. Fomos redimidos, fomos justificados, fomos adotados. E em breve teremos o corpo glorificado, porque Jesus cumpriu a missão e nos salvou. Jesus fez isso para que eu e você tivéssemos vida eterna, vida abundante. E é por causa dele que nós estamos aqui. E é este poder que emana do Evangelho. É isto que os irmãos daquela época saíam pregando e dizendo, que Jesus ressuscitou e que Ele iria voltar. E o poder de Deus começou a mover aqueles irmãos. E houve a descida do Espírito Santo. E eles começaram a receber ousadia. Eles começaram a sentir o mesmo cuidado de quando Jesus estava na terra através do Espírito Santo. E esse poder que há no Evangelho é o poder que nos move. É o poder que nós precisamos tomar posse e levar às pessoas. O mundo precisa ver o poder que há no Evangelho através da minha e da sua vida. Tudo isso que Jesus passou tem um propósito. Foi para nos alcançar. É para nos levar para os céus. E nós precisamos dizer isso para todos. As pessoas precisam saber que o Evangelho de Jesus tem poder. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus. Porque Ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz nos permite sermos movidos pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nós molda o nosso caráter. O poder do Espírito Santo em nós dispensa dons espirituais. O poder do Espírito Santo em nós nos faz termos um relacionamento melhor uns com os outros e com o Senhor. O poder do Espírito Santo em nós faz com que sejamos sal, faz com que sejamos luz, faz com que sejamos diferentes. As pessoas não entendem por que nós estamos sorrindo em meio à crise. As pessoas não entendem porque quando nos perguntam como estamos, nós dizemos, vai tudo bem. É porque o poder do Espírito Santo que está em nós tem curado, tem libertado, tem transformado. Nós temos igreja formada por ex-pessoas que estavam atoladas no lamaçal de pecado. Nós temos a igreja formada hoje por pessoas que viviam uma vida de vícios, de orgias, de vidas pecaminosas, mas o poder do Evangelho chegou e transformou. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, porque o Evangelho de Jesus chegou e mudou a história. E esse Evangelho continua tendo poder. Eu não sei o que precisa ser mudado na tua vida.
Eu não sei o que precisa ser transformado na tua vida, mas uma coisa eu sei, que o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que Ele verteu na cruz também foi para você. E o sangue de Jesus nesta noite, Ele tem poder para te purificar de todo o pecado. Talvez você pense assim, não, isso aqui não tem jeito. Eu sempre fui assim, eu sempre tive isso. Não existe limites para o poder de Deus. Não existe limites para o poder do Evangelho. Nós pregamos uma palavra viva. Nós pregamos um Evangelho vivo. Nós pregamos um Jesus vivo. E esse poder irá transformar a sua vida. Esse poder começa a entrar no teu coração e mudar a tua história. Esse poder começa a trazer luz aonde você só vê escuridão. Esse poder começa a trazer cura aonde você está. Eu estou pregando um evangelho que tem poder. Então é no poder do nome de Jesus que você agora é curado. É no poder do nome de Jesus que você é transformado. É no poder do nome de Jesus que você é liberto de toda depressão, de toda angústia, de toda dor, de todo vício, de toda cólera, de todo conflito, de todo medo. É no poder do nome de Jesus que os milagres acontecem, porque o evangelho continua sendo o mesmo. É por isso que para aqueles que não conhecem diz, o evangelho é loucura. Um homem sofre e muda a história de toda uma humanidade. Como assim? Quantos foram alcançados por esse evangelho? Quantos sentem o poder desse evangelho? E é esse poder que irá nos tornar uma igreja fervorosa, uma igreja adoradora, uma igreja de oração, uma igreja vitoriosa, uma igreja forte, uma igreja calorosa. É o poder do evangelho que irá nos renovar nesta noite. Então, todas as vezes que você ouvir falar da morte, da ressurreição, do sacrifício de Cristo, comece a se apropriar do poder que há em tudo isso. É por causa de Jesus que muito em breve nós ouviremos a trombeta tocar e nós seremos arrebatados. E esse dia será um dia glorioso. E eu quero que você esteja junto comigo, fazendo parte da igreja do Senhor que vai morar no céu. O mundo precisa conhecer o poder do evangelho. Não perca a oportunidade de falar desse amor para quem você conhece, para quem vier a você. Diga para ele que o sangue de Jesus vertido na cruz também foi por amor a ele. E você que está aqui, eu te convido a ficar em pé. Você que está em casa, eu te convido também a ficar em pé. E você vai declarar que o amor de Jesus te alcançou, que o amor de Jesus te fez vitorioso. Erga suas mãos e faça sua oração nesse momento de agradecimento ao Senhor porque você é salvo. Ore mais alto, isso, agradeça. Nós precisamos fazer festa porque nós servimos um Jesus vivo. Ele não mais está pendurado naquela cruz. Ele não mais está morto, ele está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus fez o quê?
minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E a gente foi correndo e se rendeu. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu, Ele estendeu para você também. Para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Você que está nos vendo nesta noite, há muito tempo você esteve na igreja, você esteve adorando ao Senhor, você esteve na presença do Senhor, mas por algum motivo você se distanciou, e hoje o sacrifício de Jesus volta à sua memória, e você sente no seu coração um arrependimento pelos seus pecados, pelas suas falhas. Eu tenho um convite especial a fazer para você nesta noite. Volte para o Senhor, volte para a presença do Senhor. Feche os teus olhos e diga: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa por tudo que eu tenha feito que não tem te agradado, perdoa-me, transforma as minhas vestes, transforma a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados. Eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa-me, transforma-me, liberta-me, ajuda-me. Diga isso para o Senhor e volte para Ele nesta noite. Não importa como você está, ferido, sujo ou humilhado, o poder de Jesus te restaura. Não importa quais caminhos você tem trilhado, Jesus Cristo perdoa os seus pecados. Se a dor ou angústia, enfermidade, aflições tentam te parar ou te destruir, o poder do sangue derramado naquela cruz vai curar e
a sua mão. Quando Ele estender a sua mão para mim. Seja renovado nesta noite. Eu era pobre, perdido, sem Deus. Isso, Senhor, aquece o seu coração nesta noite. Senhor, traz força para você nesta noite. Erga suas mãos assim para o céu. Há uma unção de cura sendo derramada sobre este lugar. Há uma unção do céu te curando nesta noite. Há um mover de Deus sobre a sua vida, sobre os seus ossos. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Recebe a cura agora em nome de Jesus. Recebe a cura agora em nome de Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo te cura nesta hora. Seja curado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor, que está vivo, mais forte porque Ele vive.